Amém, louvado seja o nosso Deus. Agora nós damos início ao nosso estudo, relembrando, mais uma vez. Então nós temos estudado a identidade presbiteriana, muito importante, Muitas vezes a gente escuta, estamos na igreja, mas não sabemos o que é a igreja, como foi o fundamento, qual foi a base doutrinária, quem fundou, quando fundou, como foi fundado, por que a igreja é assim, dessa forma, como nós cultuamos, nós cremos. Então viemos caminhando por aí, vimos ali a sua fundação com John Knox na Escócia, ali no pós-reforma, depois vimos o governo da igreja, como que foi formado, as bases bíblicas, as ações sagradas. Vimos também que nós cremos nos credos, nos concílios antigos, que foi a formação, até chegar à reforma protestante. O último estudo, semana retrasada, nós vimos a reforma. Passamos bem rápido, a gente está passando só apontando, mostrando o caminho das pedras, para que os irmãos possam estudar por si, porque não dá, senão a gente teria que ter muitas aulas e muito tempo demandaria para poder expormos tudo, e mesmo assim acho que não conseguiria, que é muita coisa, porque vimos também parte histórica, e agora nós, na parte doutrinária da reforma, eu preferi não falar muito dos homens, mas da doutrina que Deus utilizou esses homens para poder formar a base da igreja, E nós vimos ali que um ponto de base da reforma foi qual? Foi a justificação pela fé, onde Martinho Lutero foi lá, pregou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg, na Alemanha, e dali explodiu a reforma protestante, que antes alguns homens, como nós vimos já, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, John Huss, aqueles homens tentaram implantar a reforma, mas foram mortos pela Igreja Católica, porque eles estavam contra a igreja, então eles foram ali como se fossem expulsos e não quiseram voltar atrás da sua palavra, então foram mortos. E ali, por meio de Lutero, Deus deu início a essa reforma, que muitos dizem que foi um reavivamento, onde as Sagradas Escrituras foram colocadas no seu local de primazia novamente, que foi o primeiro ponto que nós vimos semana retrasada, onde nós entramos nos 5 solas da reforma, que foi compilado ali, sistematizado, todo o ensino dos reformadores, tudo que eles bateram para trazer a igreja para o plumo novamente, que havia se desviado, lembra? 1000 anos de escuridão, entrada do dogma, a tradição da igreja, a voz do Papa. A gente passou rápido, já vou até falar um pouquinho sobre isso. E eles trouxeram de novo a Escritura no seu local onde deveria estar, que é a autoridade sobre a igreja. A Escritura está acima da igreja, não abaixo da igreja, como dizem os católicos romanos. E ali nós vimos os 5 solas. Vimos o primeiro, que é o somente as Escrituras, a primeira base, que tudo só pode vir por meio das Sagradas Escrituras, todo o ensino, toda a regra de que nós devemos crer, a regra de fé, e tudo que nós devemos praticar, colocar em prática no nosso dia a dia, demanda das Sagradas Escrituras, não pode vir de nenhum ensino humano, nada que venha do ser humano pode estar acima da palavra de Deus que está registrada nas Sagradas Escrituras. Nós terminamos esse mês de estudar o primeiro capítulo da Confissão de Fé de Westminster, que fala das Sagradas Escrituras. Nós passamos rápido, não foi? Se a gente vai se aprofundar, a gente vai ficar muito tempo, e é muito importante as Sagradas Escrituras. Lá estão, lá onde você conhece Deus, lá onde você se conhece e onde você conhece a obra redentora de Deus, o que Ele fez para te salvar, porque você sozinho não conseguiria se salvar. E nós viemos caminhando, e hoje nós veremos o próximo ponto, que surge como um assunto principal das Sagradas Escrituras, a história da redenção, que é manifestada através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então os reformadores trouxeram as Sagradas Escrituras, ou somente as Escrituras, no latim, sola Scriptura, e as Sagradas Escrituras apontam para quem? Apontam para alguém, elas apontam para Jesus Cristo, para o Messias, A revelação ali, Gênesis, a criação, mostra a queda e já começa a mostrar a obra redentora, desde o Jardim do Éden, ali com Adão e Eva. E Deus vem mostrando ali, a aliança que Ele faz com Abraão, a aliança que Ele faz com Noé, a aliança que Ele faz com Moisés no monte. Aí vem a aliança davídica, aí vem vindo até chegar Jesus nasce, a aliança da graça ali sendo ratificada.
certo? Deus administrando ao decorrer de todo o período do Antigo Testamento e no Novo Testamento, e administra até hoje, até o retorno do seu Filho amado, do nosso Rei. E os reformadores deram ênfase nessa questão de somente Cristo. Por quê? Porque naquela época, quem era considerado o homem que era o substituto de Cristo, ou melhor, o representante de Cristo, depois que Cristo foi embora? Segundo a interpretação católica romana, era Pedro. E depois de Pedro, quais foram os homens que foram colocados, tidos como sucessores espirituais de Pedro? O Papa. Hoje, o Papa que hoje vigora sobre o romanismo, ele é tido como sucessor espiritual de Pedro. Isso tudo acontece por quê? Por causa de uma interpretação errônea de um texto bíblico. O Papa é entendido como, ele é tido como vigário de Cristo. Já escutou? O vigário de Cristo. O que significa? Um vigário é um servo que representa um superior, administrando a posição detida no lugar do verdadeiro soberano Senhor. Então, ele é aquele que está ali representando a posição daquele, que é o superior a ele, colocou ele naquele cargo, e ele tem um poder, ele que detém o poder daquele, ele pode mandar, fazer o que tiver que ser feito. E esse título foi dado ao Papa. Os homens deram esse poder ao Papa. E a interpretação romana do texto de Mateus 16, coloca aí, Felipe, por favor, Mateus 16, de 13 a 20, sobre o que o Senhor Jesus diz, apontando, sendo Pedro como a pedra, aquela sobre a qual a igreja de Cristo seria edificada. Mateus 16 vai estar lá, vamos ler? O Felipe vai colocar ali para a gente ir acompanhando. Mateus 16, vamos ler do começo, a partir do verso 13, Felipe. Mateus 16, verso 13, diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E a eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Verso 16, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então eles usam esse texto para sinalizar que Pedro, ele é o vigário de Cristo. Ele que ficou, lembra quando Jesus falou para Pedro: Pedro, pastoreia as minhas ovelhas. Jesus ressuscitou, chamou Pedro, Pedro, tu me amas? Pastoreia o meu rebanho. Então eles utilizam isso para mostrar que Pedro é aquele que vai dar continuação, é que tem o poder da palavra. E Pedro, ele tem as chaves do reino, ele que salva quem quer, ele que abre ou fecha o reino de Deus. Lendo rápido parece que é isso, E só que com isso, o que acabou acontecendo? Esses homens que foram colocados como Papa, tem a votação ali dos cardeais, lá o sistema católico romano. Aqueles homens, eles são tidos como homens que têm a revelação de Deus, como Pedro. Vimos no texto que Pedro falou que Jesus é o Cristo, Filho de Deus vivo, porque Jesus falou: tu és bem-aventurado, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o Pai. Então, se esses homens são substitutos ou representantes de Jesus Cristo, então Deus fala com eles até hoje. Por isso que na doutrina católica tem um nome chamado, que é o ex-cátedra. O que significa isso? Isto é, quando no exercício do seu ofício de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina de fé ou um costume que deve ser sustentado por toda a igreja. Possui pela assistência divina que lhe foi prometida no bem-aventurado.
Som. Então, se realmente Pedro, ele é o vigário de Cristo e todos eles demandam espiritualmente de Pedro, então o Papa ele tem autoridade. O que ele fala se torna uma regra. Mas será que é isso? As Escrituras não dizem isso. Uma outra regra também, eu ouvi uma exposição do reverendo Augusto Nicodemos, ele citou algo importante. Nenhuma doutrina nas Sagradas Escrituras demandam ou se tornam doutrinas, regras que nós devemos cumprir se ela não for achada em 2 ou 3 lugares diferentes. E essa questão de Pedro ser a pedra, que nele ele vai ao fundamento da igreja, que ele é o detentor das chaves, só tem aqui. Não tem outro lugar. Nós vamos ver até o texto que diz o contrário sobre isso. Olha o entendimento correto. Vamos analisar o texto. Vamos ver o que Mateus 16 diz. Vamos ver do verso 16, Felipe. A partir do verso 16. Primeiro, ele diz que a pedra é Jesus. Olha o verso 16. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quem é essa pedra? É Pedro que vai edificar a igreja, ou é a revelação que foi dada a Pedro? Entendeu? Então, quando nós paramos, lê o texto devagar. É a revelação que foi dada a Pedro, porque Jesus perguntou algo a eles, Pedro se levantou e disse quem era Jesus. Jesus falou: não foi carne, não veio do seu entendimento. Isso foi o Pai que te revelou. O Espírito Santo revelou a ele, o Pai revelou a Pedro. E aí Jesus fala: sobre esta revelação que você recebeu, o que você disse, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, então é nisso que eu vou edificar a minha igreja. E essa palavra é o quê? É o Evangelho. Então, sobre o Evangelho, a igreja vai ser edificada. Então, quem é Jesus? É a pedra. A pedra é o quê? É o Evangelho. E Pedro foi revelado a ele naquele momento. Esse mistério do Messias que viria. De quem é esse Messias? Quem é essa pessoa que viria a salvar? Que viria a justificar o povo de Deus? Então, olha o que Jesus continua dizendo: ele vai edificar a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ela quem? A igreja, certo? Olha o que ele continua dizendo: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Aqui é uma fala direta. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que liga e desliga? Como é que se salva? Como é que há a salvação? Por meio da pregação do Evangelho. Romanos 10. Só ouvirão se tiver alguém que pregue. Pregue o quê? O Evangelho. Por isso que eu falo direto. Tem que haver Jesus. Tem que haver fala do pecado, que é o problema de tudo. Senão, se você não tiver consciência que você tem que se arrepender, por que você precisa de Jesus? Se eu não tenho consciência que eu estou condenado, para que eu preciso de um Salvador? Correto? Então, as chaves do reino, quem abre a porta do reino do céu para a pessoa entrar? É o Evangelho. E quem é o detentor do Evangelho? É Pedro? É a igreja. Então não é Pedro, uma pessoa que é o detentor. Não é o que ele fala que é a voz de Deus. Não é o que ele fala que Deus revelou a ele, trazendo uma nova doutrina, não. A igreja, o Evangelho é a base da igreja. Beleza? Abra comigo aí, 1 Pedro 2:8. Olha Pedro nos mostrando, nos ensinando o que está escrito aqui. Pedro mesmo já interpreta para a gente. A gente não fala: poxa, mas você está fazendo essa interpretação aí, mas é sua, né? Não, pô. É a interpretação do próprio Pedro. Olha o que Pedro disse. Capítulo 2, olha o que ele diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele
a pedra que vive rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Quem é a pedra? Jesus. Quem foi o escolhido para vir aqui fazer essa obra? Jesus. Lembra que eu falei domingo? Ele é o Cristo, ele é o escolhido por Deus para fazer essa obra. Deus escolheu o seu filho e ele foi rejeitado quando ele veio. Sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. 5. Também vós mesmos como pedras. Agora ele falou para a igreja, vós mesmos como pedras. Por quê? Se Cristo é o escolhido, os cristãos são o quê? Os escolhidos. Mas só que são escolhidos para ser o detentor do evangelho? Não, são escolhidos para quê? Olha o contexto. Vós sois, onde nós estamos? Verso 5. Como pedras que vivem, sois edificados na casa espiritual, para seres sacerdócio santo. Ninguém antigamente poderia entrar na presença de Deus. Agora, porque você foi escolhido por Deus, você foi convertido por Deus, Cristo morreu por você, você está justificado, foi adotado, o véu foi rasgado. Agora você pode entrar na presença de Deus, porque o sangue de Cristo te cobre, te lava de todos os pecados. Agora você pode entrar na presença de Deus. A santidade de Deus não mais vai lhe matar. A santidade de Deus agora quer lhe ver, porque ele te olha por meio de Cristo. Você agora é um filho dele, você foi adotado, o sangue dele te cobre. Olha o que ele continua dizendo: sacerdócio santo a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós prestamos culto a Deus por meio de Jesus Cristo. Nós conseguimos orar ao Pai por meio de... Por isso que toda vez que nós oramos é por meio de... Então existe outro que nós chegamos a Deus? Será que por Maria eu chego a Deus? Por São Jorge eu chego a Deus? Por qualquer outra entidade, qualquer eu chego a Deus? Isso aí, muito bom, Maria. Olha o que ele continua dizendo, verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular. Era uma pedra que ajudava na construção. A pedra angular era a base para poder construir. Eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Vai crer em Pedro? Não, crê em Cristo. E Cristo é revelado por meio do Evangelho. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Pedra de tropeço, 8. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. Então, para aqueles que negam, se torna o quê? Uma pedra de Jesus é pedra de tropeço, porque eles vão ser condenados porque eles não creram no Filho de Deus. João 3, verso 17. Porque qual o pecado, o pior pecado hoje? Vamos lá, abre aí, João 3. Fica ligado, Felipe, que a gente vai dar uma caminhada maneira. João 3. João 3,16. Aquele texto, Maria, que você conhece. João 3,16. Vamos lá, diz lá, ó. Porque... Isso aí, ó. 17 continua. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse julgado por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do único unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Viu? Quem pratica a verdade, para terminar, né? Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quem crê está salvo. Quem não crê em Jesus, ele se torna uma pedra de tropeço, porque o Pai entregou o seu Filho para morrer. E quando você rejeita, é condenação. Beleza? Olha aí, Pedro explicou para a gente lá atrás, acabou que eu passei aqui para João, né? Pedro explicou para a gente, então quem é a pedra? Jesus, é o Evangelho, é o que explica ele. Então quem é o detentor da pedra?
A igreja, que ela é detentor do evangelho. Por isso que eu falei domingo, uma igreja que não fala de Jesus, ela não prega o evangelho. Se ela não prega o evangelho, ela fecha as portas do reino. Você vai vir, vai aprender, vai ser edificado no seu dia a dia. Você vai ter que ser um bom marido, você tem que ser uma boa esposa. Mas se eu não faço alusão a Cristo e a igreja, como Paulo faz lá em Efésios, já era. Não há conversão. Porque o evangelho é que é a pedra, é o que vai edificar. E sobre esta base, falando de Jesus, falando de toda a sua obra redentora, falando do pecado, é o que vai abrir a porta para a salvação. Beleza? Então esse foi um dos motivos que os reformadores levantaram a bandeira de que a salvação está somente em Cristo e não no Papa. A salvação era por meio das obras, né? E não por meio de... a salvação eles diziam que era pelas obras, quase que eu falei errado, né? A salvação, eles diziam que era pelas obras. Lembra lá, você vinha, eles estavam vendendo as indulgências para construir a Basílica de São Pedro. Aí você colocava a moeda no gasofilácio, uma alma saía do purgatório. Então eles vendiam como fosse um pedaço do céu. Aí Lutero, revoltado com isso, ele foi lá e pregou as 95 teses. Ele já tinha um conhecimento, ele era professor, lembra? Professor da escola de teologia lá em Wittenberg. Então, Jesus ele é o único mediador. As Sagradas Escrituras apontam somente para Jesus Cristo, como sendo aquele que alcançará a salvação para nós, pagando a nossa dívida e sendo mediador entre nós e Deus Pai. Não existe outro, não existe outro. Nós lemos 1 Timóteo, né? De novo, Felipe, 1 Timóteo 2, vamos lá de novo. 1 Timóteo 2, lembra que nós lemos? Ao verso 5 e 6. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Há um só mediador, e esse mediador é homem. Paulo faz questão de revelar para Timóteo, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Se ele fosse homem, ele poderia ter se dado? Não, tinha que ser homem. Olha a importância de Jesus ser homem, por isso ele teve que encarnar. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 2, Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo falando na igreja de Filipe, a partir do verso 5, sobre o exemplo de Cristo. Olha o que ele diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação no ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então ele tinha que ser Deus e tinha que ser homem. Por que ele tinha que encarnar? Porque ninguém poderia morrer por ninguém. E por que ninguém poderia morrer por ninguém? Porque todos são pecadores. É impossível. Romanos capítulo 3. Olha o que o apóstolo também diz lá em Romanos capítulo 3. Olha, vamos ver por que Jesus tinha que vir aqui, morrer por nós. Romanos capítulo 3, verso 21. Olha o que ele diz. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Ele teve que vir fazer isso aqui. Por isso ele deveria encarnar, para cumprir o quê? Cumprir o que Adão não cumpriu. Jesus teve que vir cumprir o chamado pacto das obras. O capítulo 4 todinho vai falar sobre isso. É isso aí. Opa! Não, perdão, 4 não. Capítulo 5, confundi. O capítulo 5, a partir do verso 12, vai falar sobre isso, Jesus sendo o segundo Adão, dele ter que vir aqui cumprir a obra do primeiro Adão. Adão conseguiu ser obediente a Deus? Não, desobedeceu. E o segundo Adão, ele veio fazer o quê? Ele veio cumprir o pacto das obras e obedecer a Deus.
cumpriu, que nós não conseguimos cumprir, e por isso nós somos condenados. Agora, porque Jesus cumpriu, quando nós cremos nele, agora nós estamos salvos. Não por meio das nossas obras, porque não temos qualquer tipo de obra. Isaías 64:8 diz, que as nossas melhores obras diante de Deus são trapo de imundícia. Nós não conseguimos, por mais do que a gente busca, a gente tente, a gente não consegue. Por que nós não conseguimos? Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. O morto espiritual não consegue ir até Deus sozinho. Então nós precisamos de Jesus Cristo para nos dar vida e pagar pelos nossos pecados. Então somente Cristo. Por isso que os reformadores levantaram essa bandeira. Não tem como, é impossível. E tinha que ser Jesus, ele não apenas tinha que ser homem, ele também tinha que ser Deus. Abre aí Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Jesus, ele tinha que ser Deus, por quê? Porque um só ia morrer por muitos. A sua obra alcançaria muitos. Se ele não fosse Deus e fosse apenas um homem perfeito, a morte dele só apenas valeria para uma pessoa. Agora, ele sendo um Deus, um ato dele é eterno. Lembra que a gente viu? Ele é eterno, ele é onipotente. Ele não está preso ao tempo, porque ele também é Deus. Então, o ato dele vale para o nosso passado, para o nosso presente e para o nosso futuro. Por isso que quando nós dizemos, se eu creio em Jesus, os meus pecados estão perdoados, e amanhã? Também estão, eu tenho que pedir a Deus perdão? Tenho, mas eu não sou mais condenado, porque o meu pecado já foi pago na cruz do Calvário. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu irei te fazer, isso não me abre brecha para que eu possa viver pecando, porque aquele que vive pecando, João diz que ele nunca conheceu a Deus. O amor do Pai não está nele. Nós vamos pecar porque nós somos pecadores por natureza. O espírito está pronto, mas a carne ainda é fraca. Entendeu? Por isso que Paulo fala em Romanos 7, o mal está em mim. Eu não gosto disso aí, eu faço sem querer, eu me entristeço. No homem interior, que é no espírito, eu tenho prazer na lei de Deus. Né? Mas o que eu não quero, eu faço, infelizmente, eu tropeço. Eu não vivo mais como eu vivia, mas eu ainda tropeço. Eu ainda penso que eu não devo pensar, eu ainda tomo decisão que eu não devo tomar. Por isso que é um processo de santificação, de pós-conversão. Você entra no processo de santificação, fosse purificação, você está sendo lapidado. Aquela pedra bruta que é tirada do meio da rocha, aquele diamante, então Deus está te lapidando, arrancando ali as coisas ruins, tirando os carrapichos todo dia, por meio da leitura da palavra, por meio da oração, por meio daqui, do estudo, todos os dias, beleza? Então não tem como, somente Jesus. Colossenses capítulo 1, colocou, Felipe? Colossenses 1, a partir do verso 13, olha, falando da excelência da pessoa de Cristo, né? Geralmente os pastores, eles usam muito esse texto para expor sobre esse tema do somente Cristo, do solos Cristos. Olha o que diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Olha quem é Jesus. Pois nele foram criadas todas as coisas, ele é Deus, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, significa que tudo só há vida por causa dele. Nós só respiramos porque ele quer. Nós só estamos aqui porque ele quer. Tudo só vive, a vida ainda. A morte ainda não tomou tudo por causa do pecado. Quem está com a mão segurando tudo é ele. Olha quem é Jesus. Por isso que somente Cristo. Só ele. Olha o que continua dizendo. Ele é o cabeça, 18, ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por que primogênito dentre os mortos? Jesus ressuscitou, ele é o primeiro Adão da nova raça de seres humanos.
Que nova raça é essa? É aquela que será perfeita, mas que agora não pode mais pecar, porque o pecado foi extinguido. Por isso que a Bíblia fala que nós seremos como Ele é. Já pensou nisso? Nós seremos, não deuses, mas puros, corpo glorificado, sem pecado. Não haverá tristeza. Lembra que eu disse no de Apocalipse? Não haverá mais dor. Não haverá mais desespero. Você vai estar puro. Nós nem conseguimos imaginar como é que é isso, né? Algo imaginável. Então ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio primogênito dentre os mortos, e todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude do Espírito, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Viu? Então, somente por meio dele, por causa do sangue dele. Algum outro derramou sangue? Buda derramou sangue por alguém? Maomé derramou sangue por alguém? Allan Kardec derramou sangue por alguém? Ogum derramou sangue por alguém? Somente Jesus Cristo derramou sangue. Por isso que os reformadores disseram, somente Cristo, né? Ali ensinando, pregando, lutando, trazendo a Escritura. As Sagradas Escrituras apontam para Cristo. Somente Ele, não há outro meio, não há obra, não há o que vão falar para alcançar a salvação, somente por meio de Cristo. Beleza? É uma passada muito rápida que a gente fez hoje, alguns textos bíblicos. Eu quis dar ênfase nos textos bíblicos, por quê? Porque o primeiro foi somente a Escritura. E somente Cristo vem da onde? Somente a Escritura. Existem vários relatos, até eu juntei aqui várias citações de outros pastores teólogos, mas vamos ficar só na Escritura, porque as Sagradas Escrituras devem ser a nossa regra de fé e prática. E as Sagradas Escrituras apontam para quem? Para Jesus. Que Moisés estava tipificando em toda a sua obra, do libertador do povo do Egito. Ele era um tipo de Cristo. Todos os homens lá atrás, todos eles apontavam para Jesus. A graça de Deus, tendo misericórdia com o povo errava. Deus mandava comida do céu todos os dias, e o povo queria carne. O povo reclamando sempre. Somos nós reclamando todos os dias. Deus nos dando tudo que a gente precisa por meio de Cristo. Então, é muito importante a gente ficar na Bíblia. Toda a Escritura vai apontar para Ele. Então, não há outros. As pessoas podem vir, podem falar para vocês, você tem que fazer isso para a sua salvação. Não, é por meio de Cristo. Por isso, nós precisamos de Cristo desesperadamente todos os dias da nossa vida. Toda leitura nossa devemos procurar Cristo. Tudo na nossa vida devemos ter devotos a Cristo. A nossa mente, o nosso coração, as nossas forças, o nosso trabalho, a nossa família, no ministério, tudo que a gente faz deve apontar e glorificar Cristo. Amém? E no próximo nós veremos que como nós chegamos a Cristo, né? Como nós chegamos, será que é por nossas forças? O próximo ponto é somente a graça. É somente pela graça de Deus, porque não conseguiríamos. E essa graça tem uma ferramenta, eu vou trazer os dois juntos, a graça e a fé, porque a graça, é pela graça de Deus que nós recebemos a fé para poder crer, porque nem isso nós temos condições de fazer. Como muitos dizem aí fora, vai com a tua fé. A tua fé, você vai conseguir. Negativo. Nós só chegamos a Deus por meio da fé, por meio da graça, mediante a fé que é nos dada, e recebemos a salvação e a fé. Amém? Vamos louvar o Senhor mais uma vez? Vamos orar, né? Já está em cima da hora. Vamos orar para terminar mais esse estudo. Então, terminamos aqui. Terminamos hoje somente Cristo, o segundo ponto. E na próxima terça-feira nós damos continuidade, falando sobre a graça e sobre a fé no mesmo estudo, que elas estão em conjunto, então dá para a gente abordar os dois. E na outra a gente termina no sólido é glória, glória somente a Deus. Domingo, verdade, domingo vai estar aqui o Neto, né, o meu irmão em Cristo,
Ele esteve aqui mais uma vez, eu vou estar trabalhando, ele vai estar aqui me substituindo domingo à noite, com a sua família, vai estar dirigindo e trazendo a mensagem. E será bênção. É um homem grandemente usado pelo Senhor. Amém? Vamos orar. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos nessa noite mais uma vez, porque só pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia. Agradecemos pelo teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, porque somente por meio dele nós estamos aqui, Senhor. Não é pela nossa própria vontade. O Senhor teve que nos dar um novo coração e abrir os nossos olhos para olharmos para Ele e termos confiança em toda a obra que foi realizada na cruz do Calvário. Obrigado pelo teu Filho amado, Senhor. Obrigado por Ele ter vindo a esse mundo. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez, pelo Senhor ser o único mediador, por não existir outro além de Ti, Senhor. Obrigado por nos fazer Teus servos, Teus filhos e amigos Teus, como o Senhor mesmo disse. Continua, Senhor, com essa boa obra que o Senhor começou. Nos dê condições de continuar esse estudo, para que nós saibamos o que a nossa igreja crê e que se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Nos dá condições, Senhor. Nos dá entendimento, discernimento e sabedoria. Assim te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe.